Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né, a esse nosso encontro aqui. Hoje nós estamos lançando da Biblioteca Escolar Monteiro Lobato de Planaltina, estamos lançando o projeto Vozes da Biblioteca. A intenção é conversarmos com pessoas ligadas à educação, à cultura, nesse momento em que a estrutura física da biblioteca está fechada, nós queremos abrir um canal de comunicação com a comunidade, podermos dialogar com a comunidade e podermos levar cultura, educação à nossa comunidade. A Ravena é nossa convidada de hoje, estava aqui ainda agora, caiu, mas já deve estar voltando. Enquanto a Ravena não chega de volta, eu vou pedir para o professor Bento, que é o coordenador da Regional de Ensino de Planaltina, fazer uma saudação para nós. A biblioteca é um equipamento público da Regional de Planaltina, para que a gente possa começar essa nossa nova jornada, esse nosso novo meio de nos comunicarmos com a nossa comunidade. Bento, por favor. Boa tarde, Elbia, boa tarde a todos. Então, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, onde a gente está, assim, retomando, né, as atividades da Biblioteca Escolar Comunitária, Monteiro Lobato. Muita gente chama de setorial, né, porque antigamente chamavam assim, né, mas, na verdade, a Biblioteca Monteiro Lobato é uma biblioteca escolar comunitária. Então, não só atende a comunidade, como desenvolve projetos junto às escolas, né. Então, essa retomada é muito importante. É um prazer imenso ter a biblioteca setorial chamada pela comunidade setorial, que é a nossa biblioteca Monteiro, vinculada à coordenação regional de ensino. É um espaço vivo que tem feito muita diferença, né? Não tem sido só um espaço de livro, né, de leitura, tem sido um espaço de produção de cultura, de disseminação de cultura, de arte, e isso tem mostrado cada vez mais ser aquele espaço ali, um espaço de estudo, obviamente, de leitura também, de troca cultural, de troca de experiências, o que é muito positivo. Queria, inclusive, dar as boas-vindas para a Ravena, que tem participado bastante dessa produção cultural aqui em Planaltina, tenho encontrado com ela em diversas outras ocasiões, né, Ravena, em outros momentos, em atividades culturais, o que é muito bacana, né, porque a nossa cidade, ela pulsa, ela pulsa, essa coisa cultural está enraizada na nossa cidade aqui em Planaltina, né, então, ter esse espaço para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa trazer isso à tona, é importantíssimo. Então, eu quero, assim, agradecer a presença da Ravena, agradecer a Elbia e todos os colegas da biblioteca pela oportunidade que está proporcionando com esse espaço. Então, é de suma importância que a gente consiga manter esse comunidade, que a gente consiga estabelecer essa relação de proximidade com a comunidade escolar, né? E ela se faz muito com essa pulsação, né? Com esse contato. Então, essa live hoje, ela é mais do que, vamos dizer assim, a ligação, né, da biblioteca com a comunidade. Então, eu só tenho a dar as boas-vindas a vocês, uma tarde muito produtiva, tenho certeza que em casa vai gostar muito do que vai ter oportunidade de apreciar aqui. Então, minhas boas-vindas, Ravena, Elbia e a equipe da biblioteca pelo trabalho que tem sido feito. E a pandemia não vai ser um impeditivo para que a gente não continue fazendo esse trabalho. Ainda que a distância, e que aí cada um na sua casa, mas a gente vai continuar essa interface cultural da nossa. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. O professor Bento vai ter que sair, aí vamos ficar num bate-papo aqui na tarde, eu e a Ravena. Obrigadão, Bento. Obrigada, professor. Agora somos eu e você, Ravena. Na nossa tarde. Mulheres do topo. Mulheres, mulheres do comando. Isso mesmo. Primeiro dizer assim, que para nós da biblioteca escolar comunitária é um prazer, né? Nós estávamos aí estabelecendo uma conversa, um projeto
para que a gente tenha na Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato uma estante destinada, específica, né, com um olhar muito especial para os escritores da nossa cidade, né, uma cidade que tem muitas pessoas que escrevem, muitas pessoas que produzem, e a gente já estava preparando, e agora no retorno, quando a gente for retornar presencialmente, nós vamos ter um lugar de destaque na biblioteca, uma estante especial dedicada aos escritores planaltinenses, né? Nós precisamos garantir e fazer a leitura e fazer com que a produção de Planaltina seja conhecida por nós, né? Eu queria, então, para a gente começar, Ravena, que você falasse um pouco de Ravena, né? Quem é Ravena, como Ravena chegou nesse mundo, né, do livro, da poesia. Fala um pouco de você para que a gente possa dar aí o nosso pontapé inicial. Lembrando a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, se quiserem fazer comentários, mandar perguntas, né, que a gente possa responder neste momento ou em outro momento, é só colocar aí nos comentários que a gente vai fazendo aqui a ligação com a nossa conversa. Então, primeiramente, queria saudar, né, o espaço, agradecer a professora Elba, o professor Bento, o convite, todo mundo da biblioteca. É uma iniciativa muito importante, né, principalmente para a gente que escreve, para a gente que está envolvido com essas questões de literatura, escrita, e dentro das nossas comunidades, né? Assim, achei muito legal abrir esse espaço para os escritores planaltinenses, né, para que nosso trabalho seja divulgado, seja difundido de fato. É muito importante essa valorização dos artistas locais, né, da nossa cidade, principalmente. Eu me chamo Ravena, tenho 30 anos, sou moradora de Planaltina DF, sou professora, sou pesquisadora, sou escritora também, sou poetisa e faço parte do movimento hip hop há uns bons anos. E o meu primeiro contato com a leitura se deu também através de uma biblioteca, por incrível que pareça, assim, né, para a gente ver a importância que tem nas nossas vidas. Enquanto eu cumpria a medida socioeducativa, há tempo atrás, eu tinha 15 anos, eu participei de concursos de poesia promovidos por essa biblioteca, que era dentro da unidade de internação. E dentro dessa unidade de internação, a gente tinha projetos de leituras que eu sempre estava lendo. E nesses concursos de poesia, eu fui premiada. Eu ganhei 2 vezes o concurso. E a partir disso, eu nunca parei de escrever, de ler. Né? Hoje eu tenho alguns projetos que eu participo, envolvendo poesia, literatura, e um deles se chama Poesia nas Quebradas, que foi um projeto que eu fundei, que tem um recorte muito específico com a literatura marginal, né? É uma literatura promovida por quem está à margem, promovida por quem vive nas periferias, por quem está distante de todo esse meio acadêmico de escrita, que a gente sabe que é um meio ainda muito restrito, né? Então, a escrita ainda ela é uma bolha. Então, para a gente que vem das periferias, que vem de baixo, é uma alternativa que a gente tem, usar essa literatura como transformação social mesmo das nossas histórias e ocupação desses espaços também. Então, essa é a Ravena, sonhadora, que acredita que a educação e a cultura pode transformar nossas realidades, assim como transformou a minha. E sonhadora bastante. Que coisa boa. Sonhar é bom. Sonhar faz com que a gente nos possibilita caminhar, né? Nos possibilita Exatamente. buscar um novo o horizonte, né? E caminhar para frente, apesar das dificuldades que a gente sabe, né? Que não Exatamente. São... A Elza Barbosa está dizendo que você foi aluna da Escola Paroquial. Fui. Desculpa todas as escolas por onde eu passei. Então, hoje é tão bom, né, ver isso, porque as pessoas conseguem ver a transformação, porque eu fui bem problemática nas escolas onde eu passei, inclusive de todas, e hoje é uma alegria retornar a essas escolas como professora, como educadora, com projetos de leitura, de cultura, assim, né? Então, essa mudança só foi possível através desses mecanismos, né? Da educação e da cultura, que não andam separadas.
E a gente vê aqui hoje, né, a transformação ao vivo e a cores, que foi o que aconteceu comigo. Que coisa maravilhosa, né? Então, Ravena, quando eu estava conversando com você, para a gente preparando esse momento, né? E o ano passado, quando você ingressou, né, é uma das nossas acadêmicas da Academia Planaltinense de Letras, né, de Letras e Sim. Ciência, né? Isso é um orgulho muito grande. Eu acho que quando há essas instituições que durante muitos anos foram espaços muito elitizados, foram espaços muito restritos, né? Quando abre espaço para para o novo, para o jovem, para as conversas e para as discussões e para a escrita mais declaradamente periféricas, né? A gente mostra que a gente está avançando em alguns diálogos que são fundamentais, né? Então, quando você estava naquele momento lá na biblioteca, que a atividade foi lá que você ingressou e recebeu o título, né, de acadêmica lá da Academia Planaltinense de Letras, né, assumiu sua cadeira na Academia Planaltinense de Letras, né, você já falava, né, e eu pesquisei muito sobre o projeto que você desenvolve aqui em Planaltina, que chama Poesia nas Quebradas. Né? Fala um pouco do Poesia nas Quebradas, eu acho que é importante, né, como se deu, né, a construção desse projeto aqui em Planaltina, como hoje ele atua, né, para que a gente possa também ir divulgando, que as pessoas conheçam, né? Saiba Com que certeza. Planaltina tem uma cultura que ferve diariamente. Tem. Planaltina é um polo produtor demais, né? Assim, a potência dos artistas da classe cultural daqui é gigantesca, né? Em vários sentidos, não só na literatura, mas a gente produz muita cultura, né? Em diversas vertentes. Foi uma honra para mim, né? Esse convite da Academia Planaltinense de Letras, Ciências e de Artes, Ciências e Letras, porque poxa, eu que não tinha perspectiva de vida nenhuma, um tempo atrás, de repente, me ver confrade de uma academia, assim, é um sonho que eu nunca nem imaginava poder realizar. E ocupar esse espaço também, né, assim, igual você falou, de ser muito elitizado, e hoje está aí a gente que vem das periferias ocupando, falando, não, a nossa voz tem que ecoar também, e é uma honra muito grande compor a academia. E, assim, falando um pouquinho do projeto Poesia nas Quebradas, ele surgiu quando eu estava estudando ainda na minha graduação, isso tem 5 anos, o projeto faz 5 anos agora nesse mês de agosto, e eu participava de alguns projetos de extensão, né? O campus é aqui em Planaltina, é o campus da UNB de Planaltina, trabalhando com a comunidade. Só que eu não me via representada com alguma linguagem que dialogasse diretamente com a juventude que eu trabalhava, com os alunos, enfim, eu não me sentia contemplada. E aí fui conversar com a professora, coordenadora do projeto, e ela falou: por que você não funda um projeto, então, se você não está se sentindo representada? Eu falei: fundar um projeto? Ela: o que você sabe fazer? Eu falei: eu sei fazer poesia. O meu curso é de exatas, de ciências e tudo. Então vai fazer poesia com os meninos. E, em contrapartida, alguns amigos pessoais mesmo falando a mesma coisa. Nossa, você tinha que ter um projeto e tal. E eu sem entender muito bem o que era isso. Foi quando eu falei, então vou fundar um projeto. Tá, mas o projeto vai ser o quê? Eu não sei, nós vamos fazer poesia. Eu não sabia o que era o projeto, né? E aí veio o nome, né, de Poesia nas Quebradas, porque a ideia era levar a poesia para todas as quebradas. Mas eu entendi que a poesia já estava em todas as quebradas, elas precisavam só ser coadas. Só precisavam ser, né, divulgadas e tudo. E aí o projeto foi se modelando com o tempo. Como eu falei, no início era só eu. E a primeira ação do projeto foi com o eixo interventivo, né, que existia no Centrinho. E eles me convidaram para participar de um circuito de oficinas que eram relacionadas ao meio ambiente. Como o meu curso é de ciências, né, então nosso projeto foi convidado. E aí eu pensei, como é que eu vou trabalhar poesia, meio ambiente com os meninos? Né? O eixo interventivo é um projeto da Secretaria de Educação, que atende meninos com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down, enfim, algumas síndromes. E como é que eu vou trabalhar a poesia, né? Então, foi quando eu lembrei que a gente, principalmente que trabalha com cultura, a gente não deve ter nenhum pensamento de exclusão. Então, eu tinha que incluir aqueles meninos ali na poesia também. E aí falaram para mim, eles não são alfabetizados.
caramba, que desafio, hein? Eu não sou alfabetizada, a primeira ação do projeto, então o que a gente vai fazer? Então, eu pensei, adaptei uma oficina para eles. E assim, né? Existem várias estéticas da poesia, não é só a palavra informal, por exemplo. Como eu vou falar para uma pessoa que, por exemplo, não sabe ler e que vê um painel, uma tela, um grafite, e ela vê poesia naquilo ali, naquele desenho, eu vou falar que aquilo não é poesia? Então, a poesia está nos olhos de quem vê. Então, nem todo mundo vai ter esse olhar poético para a mesma imagem, para o mesmo tempo. Isso é muito individual. Foi quando a gente conseguiu fazer as oficinas com eles, foi maravilhoso, assim, eles super participaram. E a partir disso, no final desse ciclo de oficinas, eu consegui fazer uma poesia com eles, né? Então, eu fui perguntando sobre as oficinas, fui organizando as palavras no quadro, só de forma poética, sem tirar nada do que eles falaram, sem nem colocar nada. E saiu uma poesia linda, eles ficaram super emocionados quando eu li para eles. Caramba, foi a gente que fez. Falei, sim, foi vocês que fizeram. E esse trabalho foi muito gratificante, porque eu pude também escrever a parte, né, com um olhar mais teórico, como pesquisadora, diante desse trabalho, entender, né, a função que a poesia tem de não se limitar, de poder dar possibilidades e poder incluir pessoas que muitas vezes não estão incluídas nesse círculo. Então, foi para congressos acadêmicos, vai ser publicado num livro de extensão da UNB agora, esse texto, e foi muito maravilhoso. Isso foi a primeira ação, não sabia o que era o projeto ainda. A partir disso foram surgindo vários convites. Então, para cada contexto, a gente adaptava o projeto para ser atendido por aquele público. Então, íamos para sarau, eu sempre gostei muito de escrever, nunca gostei muito de recitar, porque eu não decorava, eu ficava com vergonha, olha que besteira. Sendo que eu podia ler, né? Mas, enfim. E indo para vários saraus, indo para diversos eventos culturais, até que começamos a, de fato, desenhar o projeto. O que é o Poesia nas Quebradas, né? E como eu faço parte do movimento hip hop, a literatura marginal ela está muito próxima desse movimento, né? Por causa do rap, enfim. Então eu fui entendendo que, como a poesia é o uso estético da palavra e de outras linguagens, a gente agregou os elementos do movimento hip hop dentro do projeto, que é a dança. Poxa, uma apresentação de dança, aquilo ali é poesia pura. Um DJ, né, participando ali, fazendo o som das picapes, é o maestro das periferias, é um DJ também. Enfim, agregando todos esses elementos, a gente entendeu que o Poesia nas Quebradas é um projeto com o objetivo de fortalecer e difundir o movimento hip hop com o recorte na literatura marginal. Então, a partir disso, o projeto foi voltado para esse tipo de ação. A gente trabalha com muitas escolas. No ano passado, a gente teve o financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, e a gente pôde atender 12 escolas aqui em Planaltina, incluindo a unidade de internação e faculdade de UNB Planaltina, também a área rural. Atendemos mais de 2.000 alunos só no ano passado. E diante dessas ações, a gente conseguiu construir o primeiro livro do Poesia nas Quebradas, que foi um livro de construção coletiva, com poetas e poetisas do Distrito Federal, mas principalmente aqui de Planaltina. E dentro desse livro tem algumas construções coletivas que foram feitas no Centrinho, na unidade de internação. E foi, assim, um processo maravilhoso entender o objetivo do projeto, que começou só comigo, e hoje somos um coletivo, estamos completando 5 anos, e dando passos mais ousados, né? Nos aprofundando mais, tanto nas nossas práticas como na teoria. E basicamente é isso, Poesia nas Quebradas. Ai, que maravilha, né? Basicamente é uma coisa muito grande, né? Uma coisa que, basicamente é uma coisa que com certeza vai ajudar e contribuir muito, né? E tem ajudado e tem contribuído muito com as nossas escolas. Eu coloquei, enquanto você falava em destaque, nós temos várias escolas aqui assistindo, né? Vários colegas de escolas aqui assistindo a nossa Oi para live. todo mundo. Né? É sempre assim, é um prazer. A intenção desse projeto aqui é da live do Vozes da Biblioteca é a gente é a gente conversar, é a gente apresentar para a comunidade todos o que tem de cultura em Planaltina, né? Porque aí vai para um local porque alguém conhece, porque alguém ouviu, ou alguém também está na academia e levou aquele projeto, né? Mas se a ideia é a gente difundir, né, a história, a cultura
eu fui trabalhar na biblioteca o ano passado, né? Uhum. Quando eu saí do sindicato dos professores. E assim, quando eu cheguei na biblioteca, eu fiquei impressionada com a quantidade de livros de pessoas aqui de Planaltina, né? Eu já tinha algum conhecimento dos escritores e da cultura de Planaltina como forma geral, mas eu fiquei impressionada como a gente tem uma quantidade de livros e de uma produção cultural de Planaltina, e desde então eu conversava com as meninas que a gente precisava encontrar uma forma de fazer esses livros, né, de fazer essas pessoas chegarem ao conhecimento da nossa comunidade como um todo, né? Então, Exatamente. Assim, eu acho que é importante a gente conversar um pouco, Ravena, nesse momento que a gente está vivendo, né, você falou da questão, né, da poesia marginal, e aí a gente tem que falar, não podemos deixar de citar e de perceber, né, como a gente tem pessoas, né, à margem na nossa sociedade, como a gente tem pessoas que têm muito a contribuir e que muitas vezes falta o espaço, falta a oportunidade para essas pessoas, né, poderem apresentar aquilo que tem, né, a oferecer para a sua comunidade, para a construção da sociedade. Então, eu acho assim, nós conversamos um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais da importância dessa ocupação, né, do espaço pelas pessoas da periferia, pelas pessoas negras, né, apesar de a gente viver num país em que as pessoas dizem, né, em que existe uma cultura de que não existe racismo, né? Mas que a gente, na realidade, a gente sabe como funciona isso tudo. Fala um pouco dessa coisa assim, de como o projeto contribui para que as pessoas menos favorecidas, as pessoas negras, as pessoas que estão nas periferias, né, possam e aí, principalmente como projeto, né? E o nome em si já diz isso, desmistifica, né? Essa coisa da quebrada, essa coisa do marginal, porque a gente tem muitas palavras que foram mistificadas com o tempo, né? E foram colocadas em uma posição que desprivilegia, né? Que o quanto a gente precisa todo dia desmistificar esses termos e mostrar que esses termos eles estão para fazer as pessoas crescerem, não para fazer e não para reduzir a importância daquelas pessoas na sociedade. Com certeza, né? Assim, acho que todo artista negro, periférico, ele já carrega consigo o apagamento histórico, né? Essa invisibilidade toda, de sempre ficar realmente à margem. Como você falou, alguns termos, eles são vistos de formas bem preconceituosas, por não entender mesmo o contexto e o significado. Por exemplo, quando eu falo de literatura marginal, quando eu falo de poesia marginal, tem gente que já fala, isso é coisa de bandido. Porque já, tipo, associa a palavra a um contexto ruim. Mas marginal não é nada menos do que aqueles que estão à margem. E quem estão à margem? Nós. Nós, periféricos, nós que... os alunos do eixo interventivo, né? Eles estão à margem também. São a juventude negra, está à margem. São as pessoas que estão presas, estão à margem. E são ainda, inclusive, polos muito grandes de fazedores de poesia, né? Essas unidades prisionais, sai muita coisa lá de dentro. E, assim, hoje eu vejo a importância desses projetos, estar atuando diretamente com essas comunidades, esses grupos vulneráveis e apagados historicamente, justamente nessa questão de oportunizar com que os seus talentos sejam mostrados para o mundo, sejam divulgados, né? E mais do que nunca a importância de ter essa união, de ter esse vínculo com os órgãos, por exemplo, a comunidade está vinculada à biblioteca, às escolas, né? Essa participação ela é muito importante, ela é muito rica, essa troca, né? Junto com as universidades, muito importante, né? E, cara, a diferença começa quando a gente, que, por exemplo, vou citar eu como exemplo, né, já que estou aqui, eu que fui expulsa de quase todas as escolas públicas de Planaltina, de repente estou na universidade, dentro de Planaltina, né?
ocupando aquele espaço, de repente me torno professora e trabalho para que outros jovens conheçam também esse acesso, né? Eu acho que é muito importante a gente ocupar esses lugares de fato e ocupar com a nossa essência, com aquilo que somos, não só de corpo presente ou de ter um mero status, mas ocupar com aquilo que a gente faz, com o que a gente trabalha, com o que a gente acredita. Se não é a arte ou a educação, não conheço outro caminho. Para mim, o caminho foi esse, e algumas mudanças que eu tenho visto também são através desses caminhos. E projetos como Poesia nas Quebradas, né? Ele identifica talentos. Cara, eu sei escrever, mas eu tenho vergonha. Mas você tem vergonha de quê? Não, então vamos lá. Ah, eu queria recitar. Vamos recitar, por que não? Ah, mas eu queria fazer um sarau no meu bairro. Então vamos lá, né? A literatura marginal, ela nasce disso, né? Da classe trabalhadora, né? Vem desde a ditadura militar, do finalzinho, aonde também acontece outro apagamento histórico, né, que nasceu ali com o movimento tropical, alguns artistas e escritores que não aceitavam esse aparelhamento das grandes editoras. E no mesmo período nós temos Maria Carolina de Jesus, né, que escreve nas periferias, enquanto ela, como mulher negra, catadora, teve sua história apagada nesse período, mas o movimento tropical, que era um movimento que já estava mais ascensão, foi divulgado. Qual dos dois deixa de ser literatura? Nenhum dos dois, né? Eu sempre gosto de perguntar: o que é literatura? Ou melhor, o que não é literatura? Eu não me atrevo a responder. Isso é uma pergunta que não cabe a mim. Mas eu quero colocar em questão essas questões dos apagamentos, né? Como Maria Carolina de Jesus teve sua história apagada no mesmo momento em que o outro grupo se acendia, com um teor parecido de publicações, de escritas, que era o questionamento, né, da própria violações de direitos que acontecia naquela época, da própria realidade que acontecia, essas formas de violência. E hoje, infelizmente, acontecem as mesmas coisas, não mudou esse processo, né? A gente ainda segue invisibilizados, a gente ainda segue com esse preconceito de achar que nosso movimento é um movimento perigoso, violento, né? Enquanto que o termo marginal, ele só representa aquilo que somos. Então, projetos como esse, eles oportunizam, né, essa divulgação de nós, dos nossos trabalhos. Aqui está o resultado dele, queria mostrar para vocês. O livro, né, do Poesia nas Quebradas, foi o primeiro livro, esse livro aqui. Eu tenho muito orgulho desse livro. Eu lembro até hoje, quando as caixas do livro chegaram, o quanto eu chorei, porque aqui tem 58 poesias. Então, foram 58 poetas e poetisas, que a maioria, pela primeira vez, teve uma poesia, um escrito, publicado em um livro. E, gente, isso significa muito, muito para mim. A primeira vez que eu pude publicar, eu fiquei extremamente emocionada. Porque, querendo ou não, esse campo da escrita ainda é um campo que a gente está disputando para estar nele. Fala, cara, a gente quer publicar também. A gente quer ter nosso livro lá, a gente quer ter nosso SBN, a gente quer fazer um e-book, um audiobook, não importa, a gente quer publicar também. E aí tem toda essa parceria com as editoras independentes, né, com os coletivos de poesia, com os coletivos que promovem saraus nas comunidades. E eu acho que o caminho é por aí, né? A gente não desistir de ocupar e ocupar com arte, com aquilo que a gente acredita, né? Que para além de escritores, poetas e poetisas, nós somos artivistas, né? Nós acreditamos na arte como ativismo. E eu acho que o caminho é esse, Elber. Maravilha, né? E, é tão gratificante poder ouvir, poder ver e poder apresentar para a nossa comunidade, né, a realidade do que acontece nas comunidades, a realidade. Eu estava vendo um vídeo da atividade que teve aqui em Planaltina, do projeto, né, em que você e outras pessoas diziam: nós fazemos cultura e queremos viver cultura dentro da nossa cidade. Nós não queremos precisar ir para o plano piloto, precisar ir para qualquer outra cidade satélite para fazer e para viver cultura. Nós queremos fazer e viver cultura na nossa cidade. Então, assim, para você, Ravena, assim, a importância da instalação do equipamento público do Centro Cultural, o que representa, né, o que significa para vocês que fazem cultura, termos conseguido instaurar esse equipamento público, né, e vocês que estão cotidianamente fazendo cultura, ocupar aquele equipamento, fazer com que aquele equipamento
tenha vida, né, o que significa, né, a instauração daquele equipamento público para a nossa cidade, uma cidade carente de equipamentos públicos, né, que dê espaço e dê vazão a toda a demanda que nós temos. Você tocou em algo muito importante, né? Por exemplo, o Complexo Cultural é uma luta muito antiga, talvez antes de mim. Planaltina é a cidade mais velha do Distrito Federal. E o que é que a gente tem de polos culturais aqui? Não temos pouquíssimas coisas, né? A gente não tem cinema. Poxa, se eu quero ir para o cinema, eu tenho que ir para o plano piloto para ter acesso ao cinema. Enquanto eu queria ter acesso ao cinema na minha comunidade. Será que Planaltina não tem potencial para ter um cinema aqui? Eu acredito que sim. Isso é lutas antigas e antigas. E o Complexo Cultural, com certeza, fortaleceu toda a classe artística. Foi um ganho para a nossa cidade, né? Diversas atividades aconteceram durante o ano, inclusive o projeto Poesia nas Quebradas teve a honra de também promover uma atividade dentro do complexo, que foi o lançamento do livro, foi o Festival Poesia nas Quebradas, onde a gente trouxe artistas de fora, a gente teve feira de economia criativa, tivemos diversas apresentações de grupos artísticos, batalha de rima, batalha de dança, a confecção de telas, que depois foram expostas em algumas exposições. Enfim, foi maravilhoso, assim, a gente que fazia as coisas na rua com uma caixa de som e mal uma tenda, quando se depara com um aparato desse, a gente fica muito contente. Mas é só o começo. É só o começo, porque, por exemplo, se a gente pega nossos alunos que moram no Vale do Amanhecer, na Estância, na Araponga, o acesso para eles já é limitado, porque a gente tem acesso a, tipo, não só os alunos, mas a comunidade em geral. Os ônibus circulam até 10 horas da noite. E aí, depois de 10 horas da noite, eu não posso participar das atividades culturais? Posso, mas como a própria lei prevê que deveria ter em cada bairro, né, a seu polo de cultura, sua casa de cultura, isso é lei, mas que infelizmente ainda não está cultura, mas nós estamos no caminho, a gente sabe que as coisas para a gente é bem mais difícil, assim, infelizmente nosso país, ele valoriza muito pouco essa questão cultural, sendo que é essencial para a nossa vida humana, né, essa questão da cultura, do lazer, enfim, hoje mais que nunca a gente vê nesse momento de pandemia, né, o qual as pessoas se recorreram à cultura, seja lendo um livro, uma série, um filme de teatro, uma live, enfim, isso tudo é cultura, né? E a gente vê o quão importante é isso. E eu acho que a gente está no caminho certo, daqui a pouco começa a ter a Casa de Cultura do Vale do Amanhecer, do Arapuangas, da Estância, enfim, de todos os bairros aqui de Planaltina, a gente merece isso, a gente merece sim essa atenção para os artistas daqui, e merece ter um cinema, a gente merece ter uma casa de cultura, a gente merece ter vários outros, né? E só tendo que a população vai começando a conhecer e aderir. Eu tenho certeza que tem muito morador de Planaltina que nunca foi no complexo e que vê o complexo ali e pergunta: será que eu posso entrar? Isso é uma coisa, é uma realidade, porque tanto tempo sem que a gente acaba que perde a noção que aquilo ali é nosso. O complexo é nosso, o complexo é de Planaltina, ocupem aquilo ali, vão até aquele lugar, participem da programação, né? Eu acredito muito nisso, que daqui a pouco a gente vai ter muito mais polos de cultura, aparatos para a gente fortalecer nossa luta e a divulgação dos trabalhos aqui dos artistas planaltinenses. Você falou, né, da carência das nossas comunidades. Aí eu lembrei, lá no Vale tem uma pessoa chamada Elias, né? Você, Elias, com certeza um conhece. beijo. O Elias, ele montou na casa dele, né, um espaço que ele chama de garagem cultural, né? Eu acho que já esteve lá na garagem. Estive sim. E criou na casa dele, nesse espaço da garagem cultural, a biblioteca Paulo Freire, né? A biblioteca comunitária Paulo Freire, que ele fez com doação, ele recebe doações de livros para a biblioteca dele, que ele atende lá a comunidade do Pacheco, lá do Vale do Amanhecer, né, nessa biblioteca e desenvolve. Acho que são esses projetos comunitários que a gente precisa valorizar, que a gente precisa dar visibilidade. Então, Ravena, o que preciso para viver? O que essa frase te diz? O que é essa frase aqui? O que preciso para viver? O que eu preciso para viver foi um dos primeiros projetos que eu trabalhei nas unidades de internação. Foi uma experiência magnífica, né, para mim, retomar como educadora dentro de um espaço, né, onde eu
tive do outro lado da moeda um dia. E o que eu preciso para viver foi uma série de oficinas que a gente realizou com esses meninos e que rendeu um texto maravilhoso, foi uma pesquisa sensacional, onde a gente pôde captar alguns elementos da nossa própria existência, né, da existência daqueles meninos enquanto jovens e adolescentes. E, claro, a cultura não ficou de fora. O que eu preciso para viver foi uma série de oficinas de demandas básicas para a sobrevivência humana e que, infelizmente, aqueles meninos estavam privados dela. Não só por estarem lá, mas estarem privados desde quando nasceram, né? Desde a sua primeira infância. Então, a gente retrata nesse texto todos esses grupos que apareceram, essas palavras-chave, né, do que eu preciso para viver, e na visão sobre adolescentes em cumprimento de medida de internação. Então, sou muito grata por esse projeto, né? O texto, vou pegar aqui. Está nesse livro aqui, desculpa. O livro que a gente publicou do projeto, não sei se dá para ver aí. O texto está aqui, está disponível pela editora CRV. Quem quiser contribuir comprando o livro, fique à vontade. E foi uma experiência muito maravilhosa, que aconteceu aqui em Planaltina também. É muito importante destacar, né, dessas produções que acontecem aqui, que são vivenciadas aqui. Então, diz para a gente, para quem quiser adquirir os seus livros, quem quiser divulgar os seus livros, as escolas que quiserem adquirir os seus livros para colocar nas bibliotecas escolares, trabalhar com os alunos nas bibliotecas escolares, como fazem para adquirir seus livros, suas produções? Bom, esses aqui que eu participo, sou autora, colaboradora, tem outros textos também, né? Eles são vendidos pela própria editora, mas o livro do Poesia nas Quebradas, a gente fez mais de 2.000 tiragens, nenhum livro foi vendido, está disponível para a escola que quiser, pode me procurar que eu vou disponibilizar. Temos o formato também em PDF, para aqueles que precisarem, só mandar lá uma mensagem no Instagram do projeto, @Poesia nas Quebradas, que eu faço muita questão de levar os livros, distribuir para cada escola, assim, é uma honra ter esses livros nas bibliotecas daqui. E os demais, vocês entrem em contato comigo, que eu dou um jeito de disponibilizar. A gente tem muita coisa hoje, está se usando muito PDF, né? Mas aí eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. Ai, mas que bom, Ravena. Então, você tem um texto, né, uma produção sua que fala da experiência exitosa do projeto Hip Hop no combate à evasão escolar, né, e da violência urbana, da violência social de forma geral. Fala um pouco do projeto, do movimento e desse projeto, dessa experiência, né, do projeto Hip Hop, do movimento Hip Hop no combate à evasão escolar. Bom, esse projeto, ele começou também com a procura de uma professora, era a Escola 7 Condomínio Instância 3, na época. Foi, inclusive, meu projeto de TCC, que foi uma experiência muito marcante na minha vida. E eu não poderia deixar de fazer o registro disso, né, dessa literatura, desse processo que aconteceu. Nós recebemos um convite dessa professora, né, um questionamento que estava tendo muita violência na escola, o índice de evasão estava alto, os meninos não estavam se identificando com aquele ambiente escolar, né? Que não é um problema dessa escola, é um problema de quase todas as escolas do Brasil. A gente pode negar isso. E, bom, vamos lá, né? Vamos fazer o que a gente sabe. Cheguei lá na escola no primeiro dia, foi um caos. Eu achei que aqueles meninos não me ouviram, falava, aquela sala apertada, com quase 60 meninos dentro do integral. Sol, calor, todo mundo muito agitado, só escuta, eu só tô aqui porque o Conselho Tutelar me obrigou, enfim. Caramba, é aí que a gente tem que estar mesmo, pensei, né? E esse dia eu confesso que eu fui para casa um pouco meio frustrada, que eu achava que os meninos não estavam me ouvindo, eu fazendo atividade, cumprindo o cronograma que eu tinha preparado para eles. E aí fui para casa, bem triste, tal. Poxa, eles não quiseram. E aí na semana seguinte a professora me liga. E aí, os meninos estão te esperando, você vai vir amanhã? Nossa, os meninos estão me esperando. Sim, eles gostaram de você. Falei, cada um tem um jeito de gostar, né? De maneira diferente. E aí comecei a retomar as oficinas e eu fui perceber a interação desses meninos, né? E um gatilho para eles era a arte. E eu falei, cara, então fechou, porque é o que eu sei fazer, né? Então fui levando os elementos do movimento hip hop, eles foram se expressando. Uma coisa que me marcou muito, que eu pedi para eles se apresentarem, né? E eu pedi para eles desenharem a escola e se desenharem dentro da escola e se apresentarem como eles se viam na escola.
E foi chocante para mim, porque eu dividi a turma em 5 grupos, e os 5 grupos desenharam presídios. E eu fiquei, assim, muito impactada com isso. Tá vendo, professora? As salas de aula, ao redor aqui do pátio, é o banho de sol, sabe? Eles foram fazendo ligações com a estrutura de um presídio na escola. E é assim que a gente se sente, eu me sinto preso, eu quero falar sobre isso. E aí eu fui conversando com eles, até que saiu uma oficina de poesia, né, com eles, e eles falaram bastante coisas, assim, coisas que afligiam, tocaram muito no assunto do bullying, fiquei bem preocupada, né, muitos deles escreveram sobre o bullying, e aí eu sempre em diálogo com a professora e tudo, aí falei, a gente quer fazer batalha de rima, falei, então vamos fazer batalha de rima. Aí a diretora da escola perguntou se podia toda a escola participar também. Falei, com certeza, a gente abre para todo mundo. E aí foi aquela coisa mais linda, aquele tanto de aluno, barulho para batalha, e a gente fez a batalha de rima. De repente, eles começaram a ter a curiosidade pela universidade. Poxa, professora, você sabia que foi meu pai que construiu aquele prédio? Mas eu nunca fui lá. E isso me tocou bastante. Poxa, o pai do aluno construiu o prédio, ele nunca foi lá. Professora, eu posso entrar no campus? Professora, tem que usar uniforme. E eu falei, não, então vamos fazer um tour com esses meninos para eles conhecerem o campus da cidade deles. Aí levamos esses meninos, fizemos uma correria, conseguimos ônibus, lanche, chegando na universidade, como o nosso campus é um campus mais voltado para a área de ciências, né? A gente fez um tour com os meninos nos laboratórios, e aí eles fizeram uma batalha de rimas lá na FUP, que foi a coisa mais linda do mundo. Eles mesmos se organizando, recitando suas poesias. E nisso eles me falaram assim, professora, a gente tem uma notícia. Falei, pode falar. Que a gente era o pior 7º ano da escola. Todo mundo sabe, todo mundo tinha nosso carimbo. Mas agora a gente é o melhor 7º ano da escola. E falaram isso muito emocionados, sabe? Falando de como a poesia ressignificou essa vivência deles na escola. Tipo assim, porque eles não se identificavam com aquele ambiente. Então, eles não cuidavam, eles não queriam estar. Mas a partir do momento que eles foram se identificando, entendendo que aquele espaço era deles, foi melhorando. Isso foi a salvação? Não foi a salvação, gente. Isso foi um processo que aconteceu e que deu certo naquela escola. E depois disso, me ligaram da escola, né? Tipo, o meu projeto que eu fiz com eles chegou ao fim, se encerrou. Mas eles deram continuidade no projeto com a escola inteira. E aí eles me ligaram para eu ir participar do lançamento do livro da escola, que a escola também fez um livro com mais de 300 poesias, e eles deram o nome do livro de Poesia nas Quebradas em homenagem ao projeto. E aí fizeram um café literário com esse objetivo de ouvir os seus alunos, né? Se é através da poesia, se é através de um poema, se é através da rima. E isso melhorou bastante a relação deles. Então, eu acredito que isso foi uma experiência exitosa, né, do movimento hip hop. Teve outras atividades, enfim, que eu não mencionei, mas que estão ligadas ao movimento e que puderam, nesse momento, contribuir para essa escola, para a emancipação desses alunos, para a autonomia deles entenderem que aquilo ali era deles e que se eles não sentiam pertencentes àquele espaço é porque faltava algo para que eles se identificassem ali. E qual linguagem melhor se não ser a linguagem artística, né? Para que um jovem ou adolescente se sinta representado. Então, o movimento hip hop foi essencial nessa escola e naquele período quando aconteceu tudo isso. Ai, que maravilha, né, gente? Um papo muito leve que faz com que a gente tem várias pessoas aqui elogiando você, né, elogiando o seu trabalho. Obrigada, gente. Assim, a gente tinha também para a biblioteca para esse ano um projeto de fazer saraus para a gente trazer reocupar a biblioteca Monteiro Lobato, né? A gente acha que tem espaço para a gente reocupar e fazer com que a Biblioteca Monteiro Lobato seja um espaço de integração entre as bibliotecas escolares, que a gente possa ter, que as 65 escolas de Planaltina possam ter a Biblioteca Monteiro Lobato como referência para disseminação de cultura, de promoção da leitura, né? E a gente tem muito orgulho, né? Nós estamos assim, muito satisfeitos de poder abrir esse espaço de diálogo com a nossa comunidade, com uma escritora jovem, planaltinense, né? Que assumidamente vem das periferias, da nossa periferia, né? E que sabe a importância que isso representa, né? A importância disso
para os nossos alunos, para os nossos educandos. Então, assim, Ravena, para a gente ir também aqui fechando, né? Você nos disse, né, como foi receptivo nas escolas que você levou, nas quais vocês conseguiram levar. Como as escolas podem fazer para levar o projeto Poesia nas Quebradas para as escolas? O que as escolas precisam fazer? Bom, sim, sim. A princípio, né, quando a gente fez a pré-seleção das escolas, a gente tentou contemplar em bairros diferentes, né, inclusive a área rural. Mas se algum professor, algum diretor tiver interesse, pode me procurar, mandar mensagem no Instagram do projeto, no Facebook do projeto, que eu vou estar respondendo, para que a gente possa também estar se programando, né? A gente acredita que o ano que vem vamos ter uma vacina, a nossa vida vai retomar ao normal, para a gente poder dar continuidade nos projetos, vai ser uma honra incrível estar retornando às escolas, que é o lugar onde a gente gosta de trabalhar de verdade. Então, nós estamos abertos a convites e a propostas. Então, se tiver interesse, entre em contato conosco, inclusive para receber os livros. E eu agradeço muito cada um que acredita nesse projeto e que abre as portas para a gente, né? Porque né, não são todos que têm essa visão que o hip hop não é violento, que o hip hop é a linguagem das periferias, né? Uma das. Então, para a gente, só reforçando aqui, né? Hoje é a primeira, né, live do nosso projeto Vozes da Biblioteca. Né? Acreditamos que os livros, né, as letras que saem dos livros, né, são as vozes que nós temos na biblioteca. E aí nós queríamos, né, uma das coisas que nós falamos na hora que estávamos pensando no projeto é que a gente queria abrir o projeto com uma pessoa de Planaltina, né? Não abríamos mão de ser um escritor de Planaltina que abrisse, que fosse inaugurasse as nossas lives, né, conosco. Mas como nós abrimos o projeto uma semana antes do início do mês de agosto, e no mês de agosto é o dia da cidade de Planaltina, né? 19 de agosto é o dia da cidade. Durante todo o mês de agosto, nós conversaremos aqui nas nossas lives só com escritores planaltinenses, né? Só com pessoas que fazem parte da história e da cultura da nossa cidade, né? Nós já temos aí várias pessoas confirmadas. Nós vamos conversar com a Ana Flávia, escritora do livro. Maravilhosa. Um beijo, Ana. Você é inspiração para nós. Nós vamos conversar com a Ana Flávia, vamos conversar na próxima semana com o professor Robson Eleutério, né, que fala muito, que tem muito sobre a história de Planaltina. Então, todas as nossas lives no mês de agosto vão ter esse olhar específico sobre a nossa cidade. Né? Depois, nos outros meses, a gente quer expandir para o Distrito Federal, para a cultura do DF como um todo, não esquecendo, óbvio, a nossa, mas em agosto nós falaremos só de Planaltina. Em agosto nós iremos concentrar na nossa cidade. Né? A nossa ideia é fazer com que o máximo de pessoas tenham acesso à cultura, tenha acesso aos escritos planaltinenses. Muito obrigada, Ravena, por você ter aceito o nosso convite de vir abrir esse espaço conosco. Eu acho que foi uma tarde, assim, uma hora de muita conversa boa, né? Eu acho que fica muito para a gente, né? Fica muito para nós, professores da rede, né? Tenho certeza que teremos muitas pessoas, né, inspiradas, né, no seu projeto, para que a gente possa que acreditam de fato que a educação é um espaço de transformação, né? E é muito bom a gente ver alguém falar de educação com tanta alegria, com tanto entusiasmo, né, que acreditar tanto na educação, porque é isso que faz com que a gente continue nos espaços de disputa, nos espaços de ocupação de espaço, trazendo a voz da comunidade. E essa é a proposta desse projeto. Então, queria agradecer a sua presença e um espaço para você fazer aí sua fala final, né, suas considerações finais, né, e dizer assim que concordo com a tese que escreveu ali, que você abriu as nossas lives com chave de ouro, né? Quero fazer minha tese, né,
agradecer muito você ter aceito o nosso convite para vir conversar conosco nessa tarde. Bom, eu que agradeço, Elber, a oportunidade, eu agradeço, assim, essa iniciativa de vocês de estarem dando esse espaço para os escritores de Planaltina, né? Acho isso muito importante, a gente valorizar a nossa cultura local. Agradeço cada um que acredita no projeto, a todos os professores e professoras, vocês são heróis que salvam sonhos, eu não canso de me repetir isso, né? Por isso que eu escolhi ser professora, porque a gente tem um papel muito importante na vida da nossa juventude, então que a gente sempre possa olhar com esse olhar atento mesmo para eles, e seguir firme na missão que é educar, né? E para encerrar, eu queria ler um poema de Planaltina, sobre Planaltina, né, que está no livro Poesia nas Quebradas, e se chama Salve Planaltina. Devota de santa sagacidade, filha dessa cidade que vou lhes apresentar. Planaltina, de tantas contradições e tradições, esquecida do lado norte do avião, transporte precário, falta salário, um ponto para a exclusão. Nada de anormal, mas uma cidade que também é desigual. Veja só, no Parque Sucupira tem gente fazendo caminhada matinal, mas se escureceu, à noite tem sarau na praça do museu. Centro histórico de tantas histórias, muitas abandonadas, portas fechadas, cultura silenciada. Mas quem é que vai se importar? Quem não se importa com quem pega um ônibus lotado sem ter lugar nem para segurar? Refém da 020 600. Um tormento. Eu lamento. E quem foi que disse que por aqui a gente vive triste? Povo que resiste e não desiste. Planaltina, periferias de cantos, plantos e alegrias. Mãe de Brasília, olha que sensacional. 160 anos, já tinha profecia na pedra fundamental, mas não dessa vez. Planaltina, periferia da capital federal. Que entre falta de creche e hospital, um dia já foi exemplo de maternidade local. Hip hop não pode, é coisa de marginal. Em contrapartida, as guerras entre gangues são tornadas um problema cultural. Mas para você saber, aqui também tem o UNB. FUP, Faculdade UNB de Planaltina. FUP, Faculdade UNB da Periferia. Licença para chegar, me apresentar e sair. A poesia fica, vai resistir. Muito obrigada. Muito obrigada, Ravena. E aí, a gente quer pedir para você mandar para a gente uma imagem do livro, porque a gente também está fazendo aqui no Facebook da biblioteca sugestões de leituras para a comunidade. Que legal! Põe a imagem do livro, põe uma pequena apresentação sobre ele. Então, a gente quer que você mande para nós uma imagem das suas produções para que a gente possa colocar aqui nas sugestões de leituras que a gente está tentando fazer diariamente, para que a gente possa ir difundindo o seu texto e difundindo a nossa cultura, com certeza. Muito obrigada, Ravena. Com certeza, vou mandar. Obrigada a todos e todas. Lembrando que a semana que vem, na quarta-feira, às 15 horas, estaremos aqui conversando com o professor Robson Leotério sobre a história de Planaltina. Né, e as publicações. E eu estarei assistindo, com certeza. Foi um abraço muito grande. Um abraço. Foi um prazer enorme encontrar todos vocês. Tchauzinho. Tchau, gente.